Bem, pessoal, dando seguimento aqui, vou trazer apenas uma decisão do STJ demonstrando essa questão da possibilidade de preclusão nos institutos consensuais penais, para que nós passemos a analisar, então, outra reflexão. Haveria, doravante, a obrigação dos juízes designarem a audiência conciliatória de que trata o artigo 334 do CPC nas ações de improbidade? Vamos aqui então conferir. Nota de rodapé 22 do material escrito que vocês vão receber aí. A ausência da oferta da suspensão condicional do processo constitui nulidade relativa, subordinada ao instituto da preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo impingido ao sentenciado, de modo que, na hipótese, a não provocação do juízo singular acerca do tema nas alegações obstaria a matéria da mácula alegada. Beleza? Muito bem. Sobre a questão do artigo 334, a gente tem aqui já, antes mesmo da lei anticrime, a manifestação do professor Fred Didier Júnior, do professor Hermes Zanetti Júnior, no sentido de que haveria sim a obrigação dos juízes. Eu tenho conversado com vários autores também, falei com Daniel Amorim Neves, e ele também entende que agora os juízes vão ter que adequar o procedimento a essa lógica. Porém, a gente precisa fazer uma adaptação, em especial, que diz ao CPC. O CPC diz que o juiz não vai designar a audiência de conciliação quando uma das partes se manifestar contrariamente a isso. Então, suponha que o Ministério Público ajuiza uma ação de improbidade e na própria petição inicial diz que, diante da grave repercussão social do fato, diante da própria gravidade concreta da conduta, ou diante da personalidade do agente, o cidadão já responde a 3, 4, 2 ações de improbidade, não irá propor qualquer oferta de acordo. Não faz sentido o juiz designar, porque a própria lei diz que não se designa quando uma das partes se manifesta contrariamente. Agora, suponha que é um indivíduo que está sendo processado pela primeira vez numa ação de improbidade. O juiz deveria designar? Depende. Se, no bojo da instrução do procedimento investigatório, houve oportunidade e a parte se manifestou contrariamente, parece-me que não. Caberá, ao determinar a notificação, lá para a defesa preliminar, a parte procurar o Ministério Público e tentar celebrar o acordo e se fazerem valer daquela fórmula do parágrafo 10A. Beleza? A gente tem aqui, então, essa posição do professor Fred Didier que vale a nota e a citação. Uma das técnicas de estímulo à autocomposição é a designação de uma audiência obrigatória de mediação ou conciliação antes do oferecimento da resposta pelo réu. Trata-se de uma importante alteração no procedimento comum promovida pelo CPC. Surge então a seguinte questão: o artigo 334 aplica-se no procedimento da ACP? Ou seja, agora, na ACP, o réu deve ser citado para comparecer à audiência antes de apresentar a resposta? A resposta é positiva. Assim, somente não seria determinada a audiência de mediação e conciliação, prevista no artigo 334, no processo de ACP, quando autor e réu do processo coletivo disserem expressamente que não pretendem resolver por autocomposição. Beleza? Muito bem, nós temos aí os aspectos da legitimidade para a celebração, legitimidade para a execução e as consequências pela omissão executiva do acordo de não persecução civil.
Já falamos que, à luz da teoria dos poderes implícitos, todos os legitimados poderiam celebrar o acordo de não persecução civil. Mas, como estamos tratando da imposição de sanções, as pessoas jurídicas de direito privado não podem celebrar extrajudicialmente acordos de não persecução civil. Judicialmente, poderia, nós vamos ver o rito de cada hipótese, mas extrajudicialmente, apenas as pessoas jurídicas de direito público. E aí, fazendo, como eu disse, uma analogia com o direito administrativo sancionador, como é o caso, no âmbito do poder de polícia, em que você também aplica sanções, não se permite qualquer forma de aplicação de sanção por particulares. O STJ veda a delegação da aplicação de sanções no âmbito do poder de polícia. Nesse campo em que as sanções e consequências são muito mais drásticas, parece-me que por questão de coerência também não, beleza? E a gente tem aí muita questão doutrinária nesse ponto. Eu coloquei aí para vocês algumas notas, tá? Exatamente nesse sentido. Olha aí a nota 25. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não é possível a aplicação das sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatória. No mesmo sentido, a Corte disse que somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público, pois no que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria inclusive comprometido pela busca do lucro, aplicação de multas para aumentar a arrecadação, etc. Não é isso? Inclusive aqui, fazendo um gancho com o ano eleitoral, nós falamos aqui no começo que as pessoas jurídicas de direito privado poderiam ajuizar ações de improbidade administrativa. Sabemos que a ética política, principalmente a política partidária em ano de eleição, ela é muito volátil, é muito suscetível a mudanças. O inimigo hoje pode ser o aliado pós-eleição. Imagine um partido político poder ter todo o poder de negociar o não ajuizamento de ação de improbidade. Não faz sentido nenhum, não é verdade? E aí, a gente tem a posição do professor Daniel Amorim Neves, que já no seu manual aqui de 2020, expõe muito bem toda essa linha doutrinária. Segundo previsão expressa do artigo 5º, parágrafo 6º, não são todos os legitimados à propositura da ação coletiva que podem celebrar o termo de ajustamento de conduta, né? Nós vimos o acordo de não persecução civil é uma espécie de TAC, o que ficaria limitado aos órgãos públicos. Não há dúvida da legitimidade das pessoas jurídicas de direito público, da administração pública direta, das autarquias e das fundações. Indubitável também a posição do Ministério Público, que, inclusive, é o mais famoso sujeito a tomar termos de ajustamento de conduta. Por outro lado, inegável a ilegitimidade das associações, fundações privadas, sindicatos e partidos políticos, legitimados coletivos que não podem ser considerados, sob nenhum aspecto, órgãos públicos. Beleza? Então, atenção a esse pequeno detalhe. Agora, nós temos, então, uma legitimação concorrente para a celebração do acordo de não persecução civil. Só pessoas jurídicas de direito público e só Ministério Público. Então, um ato de improbidade, ele,
por conta da independência das instâncias trazida lá pelo artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, pode ser objeto de múltiplas investigações: administrativa, civil, criminal. O artigo 14 da Lei de Improbidade traz o procedimento de investigação administrativa por ato de improbidade. Neste mesmo artigo 14, ou no artigo 15, se a memória não me falha, diz que a comissão processante dará ciência ao Ministério Público da existência do respectivo procedimento. E aí supõe o caso em que nós temos o ato de improbidade sendo apurado por um processo disciplinar, por uma sindicância, lá no âmbito da administração pública. Temos um inquérito civil público no Ministério Público. Qualquer um dos dois pode celebrar o acordo de não persecução civil. Porém, o que é preciso garantir é a efetiva participação do outro legitimado na instância em que as tratativas começarem. Eu, inclusive, defendo no livro que existe uma espécie de preferência ou de prevenção do procedimento no qual seja praticado o primeiro ato tendente à celebração do acordo. Então, nós temos lá esse PAD, esse ICP, e aí, no âmbito do ICP, o Ministério Público insta a parte a se provocar, a se manifestar sobre a possibilidade de acordo, e a pessoa responde dizendo que está aberta. Aqui gerou uma prevenção, e aí o Ministério Público vai chamar efetivamente a pessoa jurídica pública interessada para participar, porque no âmbito judicial, nós sabemos que quando o Ministério Público não é parte, a autora, ela participa da ação como custo juris. Então, se aqui tiver ocorrido a prevenção, né, do acordo, ou a preferência, é preciso que se chame. Por quê? Se você não traz todos os legitimados ativos para a celebração e ajuizamento da ação de improbidade, o outro legitimado excluído da negociação pode dizer: não, esse acordo é insuficiente, eu vou ajuizar uma ação de improbidade, eu vou ajuizar uma ação para anular o acordo. E o acordo, então, fica inviabilizado. A sua utilidade, a sua eficácia prática não vai ser atingida. Então, é preciso que haja essa conjugação de vontades. Celebrou ou começou a tratativa no âmbito da administração, chama o Ministério Público. Começou a tratativa no âmbito do procedimento do Ministério Público, chama o Poder Público, porque também na ação de improbidade, a pessoa jurídica de direito público interessada, o ente político, precisa participar, ainda que para dizer: não tenho interesse em participar do acordo, mas a sua omissão vai estar caracterizada e depois ele não pode arguir qualquer espécie de nulidade. Beleza? Atenção a esse detalhe. Como eu já falei para vocês, né, a questão de que não pode haver participação do judiciário e a legitimidade privativa. Aqui é outra situação. Nós temos a legitimação concorrente, como eu disse, que é na fase extrajudicial, em que qualquer um dos legitimados para a ação podem celebrar o acordo, desde que não seja pessoa jurídica de direito privado. E a legitimidade privativa é: suponhamos que a pessoa jurídica interessada ajuizou a ação de improbidade. Nesse caso, o acordo ele só pode ser judicial. E, judicializado, a preferência é de quem ajuizou a ação. O Ministério Público não pode, por exemplo, vir atravessar a ação ajuizada e celebrar um acordo à revelia da parte autora, tá bom? Atenção a esse pequeno detalhe. Mas nós temos uma chamada legitimidade
superveniente, em que já estamos na fase da execução agora. Quem tem legitimidade para executar o acordo é quem celebrou o mesmo. Porém, se nós estivermos diante de uma omissão por parte de quem celebrou o acordo em executá-lo, o Ministério Público tem a obrigação de executá-lo com uma legitimidade superveniente por conta do disposto na Lei da Ação Civil Pública no seu artigo 15. Olha só o que diz o dispositivo. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. E o artigo 12 da Resolução número 179 de 2017 diz: o Ministério Público tem legitimidade para executar o compromisso de ajustamento de conduta firmado por outro órgão público no caso de sua omissão frente ao descumprimento das obrigações assumidas sem prejuízo da adoção de outras providências de natureza civil ou criminal que se mostrarem pertinentes, inclusive em face da inércia do órgão público competente. E aí surgem algumas questões. Qual ou quais as consequências da inexecução do acordo de não persecução civil? Vejam, a pessoa se compromete lá no acordo a reparar integralmente o dano causado ao poder público, a pedir desligamento funcional como cláusula adicional, a proibir a contratação com o poder público por determinado período, mas não se adota nenhuma providência. Qual seria, portanto, a consequência disso? Nós temos algumas repercussões e possibilidades a depender da causa, do motivo, da inércia em se executar o acordo. Vamos ver aqui com detalhe. Vejam, no campo civil, né, meus amigos, nós estamos aí tratando de um ato de improbidade administrativa manifesto, né? À luz do que diz o artigo 11, inciso 2 da Lei 8429, que diz ser ato de improbidade, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício e que dispensa a comprovação de qualquer finalidade especial. O STJ tem reiterada jurisprudência no sentido de que, para a caracterização do ato de improbidade, como regra geral, aqui da violação dos princípios, não se exige análise do elemento subjetivo. Meu amigo, é o dolo genérico. Você praticou ou deixou de praticar aquele ato de ofício indevido, está caracterizada a improbidade. O elemento subjetivo ou a condicionante a mais para a prática daquele ato pode ser um agravante no caso concreto de maior reprovabilidade, mas não é pressuposto para a sua caracterização. Olha aqui essa decisão do STJ. O dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, ou ainda a simples anuência aos resultados contrários ao direito, quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a elas levaria, sendo despiciendo, perquirir acerca de finalidades específicas. Beleza? Decisão aí bem recente. Muito bem. Continuando
a análise das repercussões da inexecução, a gente vai prosseguir no próximo bloco, tá bom? Um grande abraço e até lá!